Oi, 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 gente! Deixa eu colocar aqui o nome da live de hoje. Ah, caramba, perdi, peraí. Pronto, fixou. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, gente? Vão entrando aí na nossa live. Hoje a gente vai conversar sobre alimentos que engordam. Dei uma resumidinha lá nos stories de como eu ia conduzir aqui essa live de hoje. Mas já vou explicando pra vocês então, tá? Peraí, gente, peraí. Oi, 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 oi. É que meu marido tá fazendo lá um vídeo aqui fora e aí eu tô, sabe? Tipo, tá me atrapalhando. Deixa eu só avisar. Pronto. Seguinte, então hoje a gente vai falar sobre alimentos que engordam, tá? Sejam todas muito bem-vindas, boa noite para vocês que estão aqui começando essa semana já pensando em alimentação saudável, já pensando em estar mais disposta, com mais energia, mais magra, enfim, vamos que vamos, o conteúdo hoje tá top. A gente vai falar sobre os alimentos que engordam, só que de uma forma nada óbvia, sabe? Não vou ficar aqui falando pra vocês de pão, de arroz, de macarrão, nada disso. Vamos olhar com outros olhos para esse pensamento dos alimentos que engordam. Enquanto todo mundo vai entrando aí, por favor, deixem bastante coraçõezinhos, cliquem aqui no aviãozinho, nunca sei se isso é um aviãozinho, enfim, e encaminha pelo menos para 3 pessoas que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo, que tá aí a fim de emagrecer. Tá ruim, gente? Vocês estão me ouvindo bem? A Thelma tá falando que tá sem imagem e a Cleane falando que tá ruim. Vocês estão me ouvindo? Me confirmem, por favor. Senão eu troco a internet aqui. Boa noite, Lívia. Tá me ouvindo? Me fala, gente, por favor. Tá normal. Então tá bom. Fechou. Perfeito, gente. Então vamos lá. Bora conversar sobre esses alimentos que engordam a gente, tá? Antes da gente começar, vamos fazer o seguinte. Essas pessoas que estão aqui na live de hoje, escrevam aqui pra mim, listem aqui pra mim quais são os itens, quais são os alimentos que você tem na sua mente que engordam. Sabe, sempre quando você entra na live da Nutri, sempre quando você vê a oportunidade de mandar uma caixinha lá, você escreve tapioca pode? Milho pode? Mandioquinha pode? Sabe essa lista de alimentos que a gente sempre tem dúvida se isso pode ou não pode, se engorda ou não engorda? Fala pra mim, o que você tem dúvida? Quais são suas principais dúvidas? Me conta. Gente, várias pessoas falando que tá ruim e outras falando que tá bom. Quem tiver meio zoado, não tá me enxergando direito, tenta ir pra uma internet mais perto do roteador, sei lá. A Polly falando batata frita, legumes enterrados, pão, pizza, arroz, tapioca, pão, cuscuz, tubérculos em geral. Fabiola, qualquer coisa me engorda. Nutella, tá, legal. Vai colocando aí pra mim tudo que vocês têm em mente que engorda, inhame, e a gente vai tirar todas essas dúvidas, tá bom, gente? Vamos lá, vamos começar então o conteúdo de cara, de imediato. Amada falando, é só sair da live e entrar de novo. Beleza. Então, acho que ela tá falando para as meninas que estão com dificuldade de enxergar, né? A Polly falando castanhas em excesso. Isso mesmo. Vamos lá. Antes da gente entrar no detalhe de quais são os alimentos que engordam a gente, é importante a gente pensar no processo
né, nos pilares do emagrecimento como um todo. Vocês já estão aqui, vocês já me conhecem, vocês já me escutam bastante falar sobre o processo de emagrecimento. Aliás, quem que é novo aqui? Se tem alguém novo que tá vendo live pela primeira vez, começou a me seguir agora, manda um oizinho. Só para ter uma noção se quem tá aqui já são as velhas de guerra ou se tem uma galera nova assistindo, tá? Mas... para quem tá aqui já há bastante tempo, tem uma noção maior que eu sempre falo que o processo de emagrecimento, ele se baseia em alguns pilares. Não é uma coisa específica, não é simplesmente a gente excluir o arroz, a gente tirar os lácteos, a gente não comer mais glúten, enfim. Quem tá aqui há um pouco mais de tempo sabe que existem alguns pilares. E aí, deixa eu explicar para vocês um pouquinho desses pilares antes da gente entrar no detalhe dos alimentos, tá? Tem bastante gente nova aqui. Sejam bem-vindas, meninas! Aproveitem ao máximo o conteúdo. A gente fala aqui sobre emagrecimento feminino. Vamos lá. Falando então desses pilares do processo de emagrecimento. O principal ponto... Estou seguindo faz uns 20 dias, você está presente no meu dia a dia. Que legal, Dri, que bacana. Principal ponto quando a gente fala de um processo de emagrecimento é o tal do déficit calórico. Até uma palavrinha chata de falar que é déficit calórico. O que é isso, né? O que é esse tal de déficit calórico? É quando a gente simplesmente come menos calorias do que aquilo que a gente gasta, né? Então, por exemplo, a gente gasta energia para tudo, a gente gasta calorias para tudo que a gente faz no dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Na verdade, inclusive dormindo, a gente tá ali gastando um pouquinho de calorias, porque o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele não para. E esse movimento, né, o combustível para que todas as coisas funcionem é basicamente a caloria, as quilocalorias, tá? Então, digamos que no seu dia você gaste aí 2.000 calorias. Se você come 2.200 calorias, essas 200 calorias elas vão ser reservadas no seu corpo. Então, a gente vai reservando dia após dia um pouquinho e isso vai transparecendo lá no meu tecido adiposo, que é na minha camada de gordura da pele, né? Abaixo da pele, desculpa. Então, a gente tem aí sempre a pele, depois a gente tem o tecido adiposo, que é aquela gordura mais externa, depois a gente vai ter a musculatura e depois a gente vai ter a gordura que envolve os nossos órgãos, que é a pior de todas, que a gente tem que evitar ao máximo, tá? Muitas vezes a gente só tem uma gordurinha ali no tecido adiposo e não envolvendo os órgãos. E aí é muito mais fácil, mais rápido da gente resolver. Mas claro, se eu tenho a gordura envolvendo as minhas vísceras também, os meus órgãos também, já acende um alerta de que eu preciso ainda mais me cuidar, que eu preciso ainda mais resolver o meu caso com urgência, certo? Mas aí beleza, existe então essa questão do déficit calórico. Eu tenho que comer menos calorias do que aquilo que eu gasto. E aí surge muita dúvida nesse quesito. Por quê? As pessoas pensam então que elas precisam começar a contar calorias. Que elas podem entrar na internet e jogar lá na internet qualquer dieta com pouca caloria. A Nutri falou em 2.000 calorias, então deixa eu ver se eu pego uma dieta de 1.500 para não ter erro. Tem dieta na internet, gente, de 500 calorias. São dietas que a gente não consegue sustentar, que a gente certamente vai trazer deficiência para o nosso corpo, vai ter baixa de vitaminas, vai ter baixa de minerais e com certeza não vai ser bacana para a saúde. Então, olhar só para as calorias é algo extremamente vazio, porque pensa, se você falar que você vai consumir 500 calorias no seu dia, você comer um Big Mac, você vai comer as 500 calorias. E aí, olha a qualidade do alimento que você comeu. Você trouxe para o seu corpo um monte de açúcar refinado, sim, porque o pão, carboidrato simples, final da digestão é o açúcar. Você trouxe um monte de gordura, praticamente nada de proteína, porque o hambúrguer é basicamente nada de proteína, ele é principalmente uma gordura, enfim. Você só trouxe coisa que não presta para o seu corpo, mas você se manteve ali na quantidade calórica
baixa. Então, será que eu vou conseguir emagrecer? Não, não vai. Por quê? Porque esse tipo de alimento, ele vai te inflamar. Ele vai fazer com que os seus hormônios fiquem totalmente alterados. A imagem tá escura, gente? Me fala se já tá tudo normal. Ana, eu acho que é só contigo, mas me confirma aí, gente, se vocês estão me vendo bem. Porque aqui tá tudo certo. Tudo certo, beleza. Então, não adianta a gente ficar só pensando em calorias, mas não dá pra gente simplesmente ignorar esse assunto. Então, eu vou comer só coisa saudável, só coisa que a Nutri falou que pode comer, mas eu vou comer demais. Então, no meu café da manhã, ela falou que o ovo é ótimo pro café da manhã. Eu vou lá e como 3 ovos. Aí, de lanche da manhã, ela falou que castanha é bom. Aí eu pego um pacote de castanhas e vou comendo como se não houvesse amanhã. Chega no almoço, ela falou que carne super pode. Então eu faço um pratão de um cupim com um monte de batata, enfim. Mesmo sendo alimentos saudáveis, comida de verdade, a gente não pode descolar a nossa atenção do déficit calórico. Eu vou introduzir esses alimentos que são de qualidade diferenciada, que de fato fazem bem para o corpo, porque eles não estão me inflamando, muito pelo contrário, eles estão trazendo vitaminas, eles estão trazendo minerais, eles estão melhorando a qualidade do meu organismo, mas com aquela atenção ali com relação às calorias. Então não dá simplesmente pra gente focar de um lado, também não dá pra gente simplesmente ignorar esse lado e focar do outro. É uma composição, é um blend, tá? E aí, pensando nisso, vocês já começam a ficar, né, na cabecinha aí, tá? Mas então, ela falou do ovo, então o ovo será que não é tão saudável assim? Ou o cupim, ela já falou lá na live da cetogênica que podia comer, mas agora será que não é tão bom assim? Entendam, absolutamente tudo pode, exceto, Verônica, a cerveja, como você tá me perguntando agora. Acabei de bater o olho, a gente vai chegar lá no álcool, tá? Mas eu vou tentar ir pelo caminho não óbvio. Quando a gente fala de cerveja, de pão, de farinha branca, isso já está muito batido. A gente já sabe que esses itens não contribuem para o processo de emagrecimento. Mas como que eu posso pensar além disso? Sabe quando você já tá seguindo, putz, eu já mudei meu café da manhã, já tô fazendo tudo certinho, já tô muito melhor, até tive um emagrecimento no começo, mas agora eu não tô conseguindo evoluir? O que será que eu tô errando? Vocês tiveram essa impressão, essa percepção de que de uma hora para a outra as coisas pararam de evoluir para você, mesmo você tendo aqueles mesmos esforços? E talvez seja porque você não esteja olhando para esses detalhes. Você tá ali só pensando no óbvio, né? Naquela questão de tirar o açúcar, de tirar a farinha, de tirar a bebida alcoólica. E isso é sim o passo inicial, tá? É por aí que você começa. Mas outras coisinhas precisam ser levadas em consideração, tá? Então a gente falou do déficit calórico, a gente precisa também falar das questões hormonais do nosso corpo. Existem alguns alimentos que influenciam diretamente como o nosso corpo se comporta hormonalmente falando. Então assim, falei que eu não ia ficar falando do pão, da farinha, etc. Mas a gente sabe que o consumo excessivo de carboidratos, ele aumenta a insulina. E aumentar a insulina significa diretamente ter um impacto no processo de emagrecimento. Então, se eu não posso ter esse aumento excessivo de insulina, eu tenho que evitar esses alimentos que aumentam ela, né? Que são os carboidratos. E aí, quando vocês fizeram aquela lista falando de tudo que achavam que não podia, vocês falaram isso, né? Vocês falaram do pão, vocês falaram da tapioca, vocês falaram do arroz, da mandioca, sei lá, do inhame, enfim, vocês falaram tudo isso. E por que tudo isso tá muito claro na cabecinha de vocês? Por que tudo isso tá na mente de vocês? Porque, em geral, são carboidratos.
E dentro de um carboidrato, quando a gente come ele, a gente começa a fazer toda a digestão dele, no finalzinho dele a gente vai ter a glicose, que é a molécula ali menor para ser absorvida. E é essa glicose que vai sinalizar a minha insulina e vai aumentar esse meu hormônio. Então, sempre que vocês tiverem em uma dieta, a atenção à quantidade de carboidratos precisa ser feita. Não dá para ignorar. Não dá para eu começar a falar, por exemplo, hoje eu postei lá no meu almoço que tinha arroz e feijão. Hoje não tinha praticamente nada em casa, então era arroz, feijão, ovo e alface. E era comida de verdade, então tava super saudável, tava bonito. No fim de semana, eu postei o meu prato do almoço que tinha salada ali, tinha acho que alface, tomate, cebola, ovo e bacon. E não tinha carboidrato. E aí eu falei pra vocês que no café da manhã tinha sido a carbolândia pura, por isso que ali no almoço não tinha carboidrato. Entendem que eu vou fazendo esse jogo com a minha alimentação. Eu não deixo de consumir esses alimentos, esses carboidratos bons, tipo arroz e feijão, tipo batata, tapioca, inhame, mandioca, mas eu tenho que jogar isso no meu dia a dia a ponto desses itens não influenciarem no aumento excessivo da minha insulina, porque se aumenta a insulina, vai influenciar no meu processo de emagrecimento, vai atrasar o meu processo de emagrecimento, certo, gente? Tapioca é carbo, isso mesmo, Polly. Cuscuz de milho com manteiga. A gente vai entrar depois para falar do que engorda, do que não engorda, mas vocês estão entendendo a essência? Cuscuz é o quê? Carboidrato. Então entra nessa lista que eu falei, que é um alimento saudável que a gente pode sim consumir, mas que não dá para simplesmente sair loucamente consumindo da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, porque se eu consumir em excesso, eu vou elevar a minha insulina e elevando a minha insulina, eu vou atrasar o meu processo de emagrecimento, certo? Tudo bem até aqui, gente? Aí, tem um negócio que eu gosto de explicar assim, ó. Acho que fica bem claro dessa forma. Falei do carboidrato, né? 1 grama de carboidrato, 1 grama tem 4 quilocalorias. Agora, 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Então, como que pode a Nutri falar tanto do pão, que é carboidrato e que teoricamente tem menos calorias, e falar que a gente pode comer o abacate, que é puramente gordura e tem 9 calorias? Porque a gente entra justamente naquele equilíbrio dos tipos de alimentos. E aí, gente, existe uma coisa que se a gente olhar para a natureza, a gente já tem claramente o que é bom e o que não é bom. Olha só, para que as coisas sejam altamente palatáveis, para que as coisas sejam altamente gostosas, até viciantes, porque não é um vício de fato, mas é aquilo que você come, que você gosta tanto, que você quer ficar repetindo aquele alimento, sabe? Essa sensação de altamente saboroso é basicamente a mistura de açúcar e gordura, carboidrato e gordura. Quando a gente tem essa mistura, é praticamente imbatível a gente ter um alimento que não seja saboroso, sabe? Que não agrade ao paladar. E isso foi construído, foi criado pela indústria de alimentos. Quando a gente olha para a natureza, a gente não vê as coisas dessa forma, né? A natureza ela é tão perfeita que ela não mistura as coisas. Por exemplo, uma fruta. Fruta normalmente é rica em açúcar, certo? Agora, o abacate, que é rico em gordura, ele não tem um monte de açúcar. Ele é bem baixinho em açúcar. Quando eu pego, por exemplo, um mamão, que é rico em açúcar, ele praticamente não tem gordura. Quando um dos itens ele tá grande, ele tá alto, ele tem grande quantidade dentro daquele alimento, o outro não tem. Porque essa mistura de grande quantidade de carboidrato mais a grande quantidade de gordura, isso é uma bomba no processo do engordar.
sabe? Quando a gente fala em alimentos que engordam, essa é a premissa básica. Então, se eu tenho ali naquele mesmo alimento gordura mais carboidrato, né, mais açúcar, certamente é um alimento que vai propiciar alguns quilinhos a mais. Claro que existem aqueles outros itens que precisam ser levados em consideração, o que está influenciando a minha insulina, o déficit calórico, né? Porque não adianta você simplesmente comer uma quantidade excessiva, né? Não adianta você comer pouquinho, mas você comer errado. Deu para entender? A gente precisa levar em consideração o déficit calórico, a gente precisa levar em consideração como que aquele alimento vai mudar o comportamento dos meus hormônios e a gente também precisa se atentar a isso, a essa mistura de macronutrientes dentro de um mesmo alimento. E o melhor exemplo para mostrar como isso funciona separadamente é olhar para a natureza. Nada que tem muita gordura tem muito carboidrato e nada que tem muito carboidrato tem muita gordura. Melhor exemplo aí é falando das frutas propriamente ditas, tá? Por exemplo, o coco. O coco tem muita gordura, baixinho em açúcar. Até aqui deu para entender? Deixa eu bater. Até um exemplo melhor, falando de fruta. Falei do abacate, né, rico em gordura. E falando em fruta rica em açúcar. Banana. Tem 0 de gordura. Por quê? Porque a natureza realmente faz com que as coisas funcionem de uma forma perfeita. A gente que vai lá e dá aquela modificada e faz com que as coisas não funcionem tão certinho assim, sabe? Basicamente, então, quando eu vou escolher a minha estratégia nutricional, quando eu vou escolher o tipo de alimentação que eu quero seguir, não faz sentido para mim misturar as duas coisas. Eu posso sim ter uma alimentação que tenha carboidrato, que tenha o arroz e feijão, que tenha a tapioca, mas eu preciso fazer que nessas refeições eu não tenha uma quantidade muito grande de gordura, porque se eu juntar as duas coisas ali no mesmo momento, eu terei uma grande dificuldade de digestão e absorção. Eu vou elevar o meu poder inflamatório naquela refeição e tudo isso vai atrasar o meu processo de emagrecimento, ou pelo contrário, vai me trazer alguns quilinhos a mais, vai contabilizar aí como quilos a mais eu vou engordar de fato, tá? Isso é para vocês começarem a pensar na estratégia que vocês adotam. Eu sou uma fã, eu sou apaixonada por falar sobre a dieta cetogênica, porque é sim a melhor dieta para emagrecimento. Porque ela cuida do seu comportamento hormonal, então ela vai regular todo o seu metabolismo, deixar tudo muito certinho para que você não tenha nenhum problema de saúde, vai fazer com que esses hormônios bem regulados favoreçam o emagrecimento, trazem um sabor extremamente gostoso, porque gordura traz sabor, é gostoso, te deixa satisfeita, né? Traz saciedade, enfim, gosto muito da dieta cetogênica por conta de tudo isso. Mas, para aquelas pessoas que já estão na cetogênica há algum tempo e agora estão no cetogênica bem feita, tá? Vamos levar isso em consideração, porque tem muita gente que acha que cetogênica pode comer um monte de bacon da hora que acorda até a hora que vai dormir e aí ferrou, aí lascou, não tem como te defender, tá, gata? Mas, para essas pessoas que fazem a cetogênica direitinho, e a Aline, ó, que eu tô vendo aqui, a Aline é um exemplo perfeito disso. A Aline começou a me seguir, começou a colocar tudo em prática que eu explicava do jejum intermitente da dieta cetogênica, e aí ela teve uma perda de 11 quilos, certo? E ela notou que deu uma paradinha, tipo, perdeu 11 quilos e depois deu uma estagnada. Aline, se eu estiver confundindo alguma parte da história, você escreve aí, tá? Pro restante do pessoal. Quando deu essa estagnada, ela me mandou uma mensagem aqui no direct falando que ela tava notando que tava um pouquinho mais devagar. E aí eu falei pra ela que ela precisava alternar a estratégia. Pois bem, a Aline entrou no Cetox. E no Cetox a gente começa já alternando estratégia, a gente já começa com a dieta detox, né? Onde eu tenho um aporte de calorias de carboidrato também. Só que são carboidratos totalmente bons, totalmente desinflamatórios.
E aí, quando eu faço isso, eu quebro aquele processo que estava acontecendo, dou uma informação para o meu corpo para ela ganhar um pouquinho de velocidade no emagrecimento e depois eu volto com aquela estratégia que é tão pauleira, tão boa, que é a dieta cetogênica. Na dieta detox, que é uma dieta de que tem carboidrato, que tem fruta, enfim, eu tenho pouca gordura. Eu falo, inclusive, para as meninas que é o momento onde a gente evita colocar carne vermelha, que é uma carne um pouquinho mais gordurosa. Por quê? Se eu misturo grandemente gordura com açúcar, lembra? É uma refeição extremamente difícil para o meu corpo. É uma refeição que não vai funcionar quando eu tô falando de um processo de emagrecimento. E muito pelo contrário, vai me propiciar aí alguns quilinhos, certo? A Aline falou que eu contei direitinho, então tá bom. Aí, gente, deu para vocês entenderem que existem esses pilares para você pensar. Esse alimento me engorda? Essa refeição me engorda? Deu para entender que vocês precisam pensar em 3 coisas? Vamos resumir até aqui, tá? Depois eu vou dar todos os exemplos dos alimentos que eu separei aqui, pensando daquele lado não óbvio. Mas pensem nesses 3 pilares, sempre, sempre. É um alimento que mistura gordura com carboidrato? Se sim, já existe uma grande chance de ser um alimento que vai te engordar, tá? É um alimento riquíssimo em carboidrato simples, riquíssimo em açúcar. Ele vai aumentar a sua insulina e ele pode sim ser um alimento que vai te engordar, tá? E por fim, o déficit calórico. Não adianta você fazer pensando em refeição por refeição. Refeição por refeição é o começo, mas você precisa pensar também no todo, no seu dia como um todo, né? Então, quantas calorias você ingeriu até o final desse dia. Então, são esses 3 pilares para a gente pensar se determinado alimento está te engordando ou não, está prejudicando ou não o seu processo de emagrecimento. Dito isso, deixa eu responder vocês um pouquinho e aí eu venho com a minha lista dos alimentos que fatalmente engordam, tá? Por enquanto, só me contem, assim, se vocês estão entendendo, se veio na cabeça de vocês qual alimento que pode, que não pode, se foi clareando um pouco das informações, tá? Esquece a banana. Super indico Cetox. Boa, Andressa. Posso trocar a janta por um lanche? Flávia, entende que não é exatamente o tipo de comida? Não faz tanta diferença se é algo que você tá comendo assim, um lanche, ou se você tá comendo assim. São os ingredientes que estão ali dentro. Então, por exemplo, se você vai fazer um lanche, onde eu tenho ali um filé de frango, um alface e de repente envolto em uma folha de repolho. Olha a Nutri viajando. Tá perfeito esse lanche, eu não tenho o que falar dele. O grande ponto é que é mais difícil construir um lanche, a base dele, o pão dele, com qualidade que esteja competindo com comida de verdade, com comida que vai ali em um prato, né? Cetox é resposta rápida e satisfatória. Funciona, perfeito, perfeito. Tudo de bom, Cetox. A Diana perguntou, vitamina de banana com aveia. Tem algum problema tomar todo dia? Observação, uma banana. Diana, pensa assim. Você tá dando para o seu corpo 2 itens que são extremamente ricos em carboidrato. A banana e a aveia. Isso vai entrar em um daqueles 3 pilares que eu te expliquei, que é o alimento rico em carboidrato, que vai sinalizar muita insulina. E sinalizando muita insulina, pode te engordar. Eu não recomendo você consumir isso todo santo dia. Aliás, gente, se a gente puder não consumir exatamente a mesma coisa todo santo dia, a chance de você acertar já vai ser muito melhor, já vai ser muito maior, sabe? Então, não, vitamina de banana e aveia
todo santo dia não rola. E manga. Manga é uma fruta cheia de açúcar, mas ela não tem a gordura. Ela entra naquele mesmo patamar ali da banana, sabe? Então, desde que você não repita ela com grande frequência e que todo o restante da sua alimentação seja equilibrado, tá perfeito consumir a manga. Olha só, Edinalva. Nutri, eu tô há 2 meses comendo comida de verdade e eliminei 12 quilos. Está ok ou não? Eu vou te devolver essa pergunta. O quanto mudou o seu corpo, o quanto mudou a sua vida com 12 quilos a menos em 2 meses? Como que tá a sua disposição? Como que tá a sua energia? Como que tá a sua autoestima? Como que você se sente hoje? Só você pode responder isso. O número é totalmente abstrato, né? Se você emagreceu 12 quilos e você tinha 130, é uma coisa. Se você emagreceu 12 quilos, se você tinha 80, é outra coisa. E isso é o que menos importa. O que mais importa é como você se sente. E tenha plena certeza, você evoluiu pra caramba em 2 meses. Então não tem nem por que perguntar se tá ok ou não, sabe? Se você ainda não se sente tão bem com relação a esses itens todos que eu te falei, continua nessa caminhada. Talvez você ainda não tenha atingido seu objetivo, mas entenda que você está caminhando, que você está num processo super satisfatório. O que pode acompanhar o abacate? Tem que ser puro ou tem algo para acompanhar? Muito boa a sua pergunta, Diana. É muito comum um paciente chegar para mim e falar que come o abacate ou com açúcar, ou com doce de leite, ou achando que tá abafando, ele coloca mel. E aí o que ele fez? Lembra da misturinha? Ele pegou um item rico em gordura e colocou um item rico em açúcar. Então uma coisa que estava ótima ali de ser digerida, passou a ser extremamente complexo, passou a ser algo que pode sim atrasar o processo de emagrecimento dele, pode sim agregar quilinhos para ele na balança. Então assim, Diana, a gente tem que começar a aproveitar o sabor dos alimentos de acordo com o que eles são. Se é o exemplo que eu uso muito para o café, né? Se você não se acostuma a tomar o café sem açúcar e sem adoçante, é porque você não gosta de café, o café não é pra você, escolhe outra bebida. Talvez o abacate seja a mesma coisa. Hoje eu postei que eu comi um mamão, e aí alguém me perguntou, mas você não bota nem adoçante, é tão ruim o mamão? É ruim pra você. Existe uma série de outras frutas que você pode gostar. Então não tem problema. Eu tava comendo mamão porque era o que tinha aqui em casa, mas não que seja regra ter que comer o mamão. Deu pra entender? Farinha, arroz, tudo isso que vocês estavam falando aqui mais pro comecinho da live, super entram naquele quesito do aumentar a nossa insulina, tá bom? A Polly falando, verdade, essa frase eu não esqueço, o açúcar não é bom pra você. Whey com fruta engorda? Vamos lá, gente. Mais uma vez. Ele cumpre o papel de não misturar gordura e açúcar. Então, é um check aí pra ele. Ele cumpre os outros parâmetros no decorrer do seu dia todo? Se cumpre, tá perfeito, toca a vida. Come o whey com a fruta. Agora, se você come um monte, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o whey com a fruta pode ser o que tá sobrecarregando em calorias do seu dia. Então, vale super a pena você avaliar se tudo que você come é realmente necessário ou se dá para ir fazendo alguns cortes, sim. E aí, nesses cortes, não corte o whey com a fruta, porque é uma composição bacana. Hoje eu fiz uma vitamina de abacate, banana, uma maçã com casca, uma xícara de leite desnatado. Lu,
Tente sempre não colocar uma fruta extremamente rica em açúcar, como a banana, junto com uma fruta extremamente rica em gordura, como o abacate. Fazer essa composição dificulta o processo de digestão do nosso corpo, tá? Tente fazer essas coisas de forma separada. No momento em que eu tenho ali a gordura, eu não vou ter uma quantidade grande de açúcar, de carboidrato, mesmo sendo um açúcar de ótima procedência, como é a banana. A Flávia, posso tomar suco de laranja com maçã na hora do almoço? Flávia, falando em suco, é uma saída muito fácil, muito rápida de você reduzir calorias do seu dia. Se você tem todo santo dia o hábito de tomar suco, simplesmente corte o suco, corte essas calorias, foca ali na sua refeição e tire o suco. Se não, putz, Camila, eu gosto muito de tomar suco junto com a comida. Você vai tomar o mínimo possível, tipo 3 dedinhos. No máximo meio copo, não ultrapasse isso, tá? E aí sim, a composição de maçã com laranja, tá tudo bem, não tem problema nenhum. A Lívia falando, Nutri, maçã engorda? De jeito nenhum, né, gente? De jeito nenhum. Depois do almoço, toma o quê? Não entendi sua pergunta, Lívia. Você quer tomar um suco depois do almoço? Porque você não precisa tomar mais nada, você já almoçou, você já tá satisfeita. É o almoço e ponto. Não precisa ter uma composição, não precisa ter um depois. Deu pra entender? Não precisa ter sobremesa todo dia. Esquece, a gente pode simplesmente almoçar e pronto, falou, valeu, acabou. A Suzana, hoje eu tomei suco de couve, limão e gengibre. Aí você já tá em outro patamar, né, Suzana? Porque você trouxe uma folha extremamente rica em vitaminas, o limão que é rico em vitaminas e 0 calorias praticamente, e o gengibre que é um termogênico absurdo. Então, assim, foi perfeito o seu suco, foi maravilhoso. Bem, gente, continuando aqui. Deixa eu entrar, eu listei alguns alimentos, fugindo um pouquinho do óbvio, que são alimentos que sim te engordam diretamente, tá? Tudo, gente, tudo que vocês tiverem dúvida, vocês vão pensar nos 3 pilares, tá? Mistura açúcar e gordura, influencia nos meus hormônios, porque é rico em açúcar, ou no decorrer do meu dia todo, sobrecarrega a quantidade de calorias. Vocês sempre vão pensar em tudo isso aqui para definir se é um alimento que engorda ou não. Agora, pensando rapidamente de bate-pronto, eu listei algumas coisinhas para falar para vocês que são alimentos que engordam, certo? Vamos lá. Quem aqui tem coragem de falar para mim? Gente, eu preciso mostrar para vocês. Espera, pausa. Olha isso. Eu não aguento essa fofura, meu Deus. Precisei mostrar. Eles que tem um aqui, tem outro ali na cadeira, porque eles quiseram participar hoje e eu deixei, aí ele acabou de dormir aqui. Enfim, vamos lá para a lista de alimentos que certamente vão te engordar. Primeiro deles, quem que tem coragem aqui de admitir que come, eventualmente, mesmo que seja, macarrão instantâneo? Me contem. Fofura, né, Polly? Eu morro também olhando. Tomei chá de gengibre e senti que prejudicou meu sono. Pode prejudicar mesmo, Adriana? Tenta consumir ele só no período da manhã. E se ainda assim for prejudicial para você, a gente precisa escolher outros termoativos, tá? Comia... A Dani falou que come, a Polly falando que ama, a Celi falando que come, beleza. Vocês sabem, gente, que desde que eu tô com 7 meses e meio de gravidez, a única coisa que eu tive vontade de comer foi o maldito do macarrão instantâneo. Mas eu comi, eu passei tão mal, juro, me deu um negócio aqui, enfim, foi horrível, pra nunca mais comer mesmo.
Macarrão instantâneo é um dos alimentos que diretamente engordam a gente. Diretamente. Por quê, gente? Só olhando pro macarrão, tá? Tô nem falando da porcaria que vem no saquinho, chamada tempero. Tô falando só do macarrão. Só ali eu tenho 60% a mais da quantidade de sódio recomendada diariamente. Então, por exemplo, você tem que comer um tanto de sal todos os dias, no máximo. Aí você vai lá e come 60% a mais daquela recomendação em uma única refeição. Então, é um alimento extremamente inflamatório que vai não só engordar, não só trazer gordura de fato, mas que vai trazer muita retenção hídrica, sabe? A gente tá falando de um alimento que tá misturando carboidrato, por conta do macarrão, com sal, então a retenção hídrica certamente vai acontecer, tipo, comer e ter 2 quilos a mais no dia seguinte. E gordura, porque no pré-preparo desse macarrão, ele é frito, tá? Então a gente tem aí uma quantidade de gordura muito grande envolvida e eu tô só falando do macarrão, eu nem falei da porcaria do saquinho. Então, macarrão instantâneo é uma coisa que, se for consumir, já tem que ter plena ciência de que é um alimento que diretamente te engorda, tá? Se tiver muito afim de comer um macarrão, faz o macarrão, né? Pega o macarrão normal, mesmo que ele tenha o glúten, ainda assim ele vai ser muito melhor comparado ao macarrão instantâneo. Agora, se você quer realmente ser low carb, ser cetogênica, ser perfeita, sem defeitos, aí você faz um macarrão, um espaguete, na verdade, de vegetais. Então, você pode fazer um espaguete de abobrinha, um espaguete de pupunha, e aí sim você vai estourar no norte, não tem erro, tá? Esse foi o primeiro item, primeiro alimento que diretamente engorda a gente. Segundo alimento que diretamente engorda. Sabe quando a gente pega o frango? Frango é super saudável. Frango tá em todas as dietas, certo? Certo. Frango é fit, frango tem pouca caloria, é proteína, coisa boa. Sim, concordo, até aqui concordo. Aí você pega esse frango, que é tudo de bom, você envolve ele ali na gema ou na clara, sei lá como. E aí você vai e passa farinha nele, né? Mete um carboidrato ali, mete um açúcar ali naquele produto, naquele alimento que era tão bom, que era tão saudável. Então aquela proteína que era perfeita, sem defeitos, a gente vai lá, envolve na farinha e fala que é para dar crocância, fala que é para dar sabor. Aí, não satisfeito em trazer esse açúcar pro nosso frango, a gente vai lá e frita. A gente vai lá, pega o óleo e bota esse franguinho submerso nesse óleo. Gente, eu tô misturando a proteína que era tudo de bom com açúcar e gordura. E lembra, é um dos pilares que claramente engordam a gente. Então, certamente, consumir esse tipo de alimento, que são a milanesa, os empanados. A milanesa, eu sempre confundo. Parmegiana, desculpa. A milanesa e o parmegiana ainda mais, porque além de ter a fritura ali, o carboidrato, ele vai o queijo, para ter mais gordura. E aí, gente, não vamos pensar, mas queijo não pode? Lógico que pode, queijo é super saudável. O que não pode é misturar a proteína com o carboidrato, né, da farinha, com a fritura, com o queijo. Aí é estourar de calorias. Não só de calorias, mas da mistura de carboidrato com gordura, ou seja, bomba na nossa balança, bomba ali no nosso peso, certo, gente? Esse foi o segundo item que diretamente engordam a gente. Então, coisas que a gente precisa evitar ao máximo, e eu já tô dando substituições para vocês. Se eu quero comer um macarrão, eu vou ali e faço meu macarrão, ou faço um espaguete de pupunha, de abobrinha, etc. Se eu quero comer o meu frango, eu vou comer o frango. Eu não vou envolvê-lo em uma farinha, eu não vou fritá-lo e eu não vou meter um queijo em cima. Certo? Certo. Seguinte, esse aqui é polêmico.
Vamos ver se seja tão craque mesmo. Alimento que engorda. Barra de cereal. Quem aí ainda compra barra de cereal? Contem pra mim. Ó, vocês estão fazendo umas perguntas que eu tô a fim de arrancar a orelha de vocês. Mas vamos lá. Quando vocês me perguntam, Nutri, tal alimento pode? O que vocês precisam pensar, gente? Ele atende um daqueles 3 pilares? Ele mistura gordura com carboidrato? Ele é riquíssimo em açúcar, vai acionar a insulina? Ou ele aumenta, na minha composição geral, é muito calórico? Se esses 3 acontecem, eles não são bacanas. Agora, se não, tá tudo bem. Então, eu tô vendo aqui perguntas do tipo, requeijão pode? Pode, porque ele não entra em nenhum desses 3. Agora, se você pegar o requeijão e for meter ele num pão, aí não pode, entendeu? Aí engorda. Se você for, da mesma forma que for colocar ele num monte de tapioca pura, deu na mesma, entendeu? E o pão como todos os dias no café. Gi, não entendi sua pergunta. Nunca comi, não gosto, nunca comi. Uma outra falando que come. A grande maioria falando que não come. A Polly falando que não compra mais. Perfeito, gente. É isso mesmo. O que acontece? A barrinha de cereal, há alguns anos atrás, mais ou menos uns 7 anos, ela explodiu, né? Ela foi tida como uma ótima opção de lanchinho. E hoje em dia já tá muito claro que ela não é uma ótima opção de lanchinho, né? Que ela não é boa mesmo. Mas algumas pessoas ainda têm lá na mentalidade de que barrinha de cereal pode. Barrinha de cereal entra na lista dos lanchinhos fit. E aí eu convido você que ainda gosta de uma barrinha de cereal a ir lá ler os ingredientes dessa barrinha de cereal. Se não for o primeiro, se não for o segundo, o terceiro ingrediente vai ser açúcar, certamente. Então, barrinha de cereal é uma explosão de quantidade de carboidrato, gente. Não é bacana de consumir, tá? Certo? Lá naqueles 3 pilares, entra no pilar do meio, de ser um carboidrato simples, uma quantidade muito grande de açúcar, que vai acionar a minha insulina e vai me engordar, tá? Então, como terceiro ponto, a gente vai tirar a barrinha de cereal. A Pérola falando, não podemos perder as dicas da Nutri, são maravilhosas, nos ajuda bastante. A Leide falando, eu consegui tirar o pão todo dia, boa Leide, perfeito. E o pão é vilão? Gi, não tem isso de ser vilão ou não, tem o que engorda ou não, sabe? Vilão é, sei lá, o cara do filme de quadrinhos. Mas sim, o pão é um carboidrato simples, é açúcar puro, ele vai acionar sua insulina, ele vai te engordar se você comer todo santo dia, sim, sem sombra de dúvidas, tá? Falamos então de 3 itens que diretamente engordam a gente: macarrão instantâneo, os empanados, a milanesa e parmegiana, a barrinha de cereal e agora como 4º item, um item que é muito gostoso. É gostoso, eu sei. Mas que, gente, é um ultraprocessado de péssima qualidade. Que são os biscoitos e as bolachas. Principalmente os que são recheados, tá? Quando eu pego uma bolacha recheada, eu tô basicamente misturando gordura com açúcar. Basicamente. Então, diretamente engorda a gente. Diretamente. Quando eu tô falando de um biscoito ou de uma bolacha que não tenha o recheio, eu tô reduzindo a quantidade de calorias. Mas eu ainda assim estou misturando gordura com carboidrato, gordura com açúcar. Então, é um tipo de alimento que não faz sentido a gente consumir recorrentemente.
E esse alimento não só é gostoso, como por exemplo uma bolacha recheada, não sei se vocês gostam ou não, eu acho muito saboroso. Mas também é um alimento tido como fit. Quantas vezes até hoje eu ainda recebo direct falando: Nutri, posso trocar o jantar por chá e bolacha de água e sal? Não, não pode, criatura. Bolacha de água e sal é a mistura da gordura ruim, gordura de péssima qualidade, com açúcar diretamente. Não tem nada que vai te agregar ali em vitaminas, em minerais, em absolutamente nada. Vai ser um blend de coisas que não prestam. Então vai te engordar. É muito comum, gente, eu receber mensagem desse tipo: Nutri, mas eu já tirei a janta, tô tomando só um chazinho sem açúcar com bolachinhas de água e sal. Tá fazendo errado, tá fazendo errado. Tá comendo alimento que te engorda, tá? Próximo item. Sorvete. Acho que mais gostoso do que a opção de biscoito de bolacha recheada é o sorvete. Gente, vocês sabiam que uma bola de sorvete, uma bola, equivale a um pão? Equivale a um pão. E a gente às vezes não come uma bola só, né? De sorvete. A gente come duas, a gente come três, a gente come sorvete. Calor. Agora tá dando uma esfriadinha, mas no calor, gente, sorvete, tudo de bom, tudo de bom. Como que a gente não come? Como que a gente não... É uma bomba, gente, é uma bomba. Mais uma vez, a mistura do açúcar com a gordura de péssima qualidade. Juntou esses dois, a gente vai engordar. E quando eu falo vai engordar, tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, é do tipo de alimento que no dia seguinte, se você pesar, às vezes já tem 2 quilos a mais ali. Porque a capacidade que eles têm de serem inflamatórios, a capacidade que eles têm de aumentar a retenção hídrica é gigantesca. Então a gente incha de um dia para o outro e não sabe por quê. Quantas pessoas não compram o pote de sorvete, aqueles que vende no mercado, né? Eu acho que é 20 litros, não sei, 10 litros. E como comprou grandão, todo santo dia a família ali depois do jantar, depois do almoço, se reúne e come de sobremesa 2, 3 bolas de sorvete até que aquilo acabe. Isso pode durar uma semana, isso pode durar sei lá quanto tempo. E pode ter feito um almoço super bonitinho, um almoço super rico nutricionalmente, mas meteu ali coisas que vão te engordar, que vão no outro dia já estarem correspondidos ali na balança. E isso, gente, que eu tô falando aqui, só do simples fato de engordar, tá? Eu não tô falando da relação de diabetes, eu não tô falando do quanto isso impacta na nossa artéria, na nossa veia, quanto entope o nosso corpo esse tipo de alimento. Então, fiquem muito atentas ao sorvete. Dica! Tem um monte de receitinha aí pela internet de como fazer o sorvete caseiro, né? Tanto só com a fruta, quanto usando no máximo um creme de leite. Ou, se ainda assim, Nutri, não tô afim de fazer, eu gosto de comprar o sorvete, tudo bem? Leia os ingredientes. Tem sorvete de massa que tem uma lista de ingredientes muito boa. Aqueles bem caros, sabe? Aqueles que são um potinho pequenininho, assim, é 40 conto. Enfim, ele não é lógico, tem uma questão de marca envolvida ali, né? Mas, principalmente, qualidade, né? Você vai ver na lista de ingredientes que às vezes o primeiro ingrediente é o leite, enquanto esses outros do potão, o primeiro ingrediente muitas vezes é ou gordura vegetal ou açúcar, tá? Então façam essa mudança, optem por sorvetes de melhor qualidade, tá? E aí, vocês estão me perguntando se o açaí engorda. O açaí, propriamente dito, ele é uma fruta, gente. Então, e ele é uma fruta que entra lá no pacote do abacate, no pacote do coco. Uma fruta com alta quantidade de gordura e pouco açúcar. Então, é uma ótima fruta. É uma fruta que, inclusive, eu uso no Cetox. Eu adoro, tem uma composição excelente. O grande ponto é: quem tá morando um pouco mais para o Nordeste ainda se beneficia com esse tipo de situação, porque aqui em São Paulo
É difícil, é quase raro você achar um açaí que seja puro, que seja o creme ali da fruta puríssimo. A grande maioria é um sorvete sabor açaí. E aí entra no esquisito que eu tava explicando agora do sorvete, é a mesma coisa, tá? Como que você vai saber se você pode ou não aquele açaí? Lendo a lista de ingredientes. Simplesmente isso, tá? Aline, cara de pau. 100 pessoas, Nutri, vai ter prêmio pra gente? Gente, ó, eu tô aqui depois de um dia de atendimento, jantei rapidão, fazendo errado, né? Comendo rápido pra vir aqui conversar com vocês. Esse é o prêmio, brincadeira. A gente pode sempre pensar, né? Ué, quem sabe? Me deem ideias. Deixa eu ver. 1 quilo em um dia. Acontece, Leide. Às vezes até 2. Acontece fácil. Eu estou lascada, pois eu amo sorvete. Eu também gosto, Leide. Confesso. A polpa do açaí pode? Pode, porque a polpa é a fruta. Você vai ler a lista de ingredientes. Se tiver outros ingredientes além de açaí, aí já não é legal, aí já não tá puro. O açaí nunca vem só, sempre acompanhado. Pior que é. Tem uma marca que ela é bem famosinha aqui no Sudeste, né, em São Paulo, e que ela tem a opção que é pura e a opção que é sorvete. Então, se você lê a lista de ingredientes, você ainda consegue comprar esse açaí de melhor qualidade, tá? Beleza. Falei de sorvete e quero finalizar aqui as minhas sugestões de alimentos que diretamente engordam, tipo no mesmo dia, no dia seguinte. Salsicha e nuggets. Quem aí gosta? Quem aí consome salsicha e nuggets? Me contem. E, gente, como sempre, eu sou muito honesta em falar pra vocês. Tudo isso aqui que eu dei de exemplo, exceto o macarrão instantâneo, tudo isso, e a barrinha de cereal também não. Mas todo o resto, eu gosto. São alimentos que agradam o meu paladar. E aí, percebam, o fato de a gente gostar é totalmente diferente do fato da gente consumir. Não quer dizer absolutamente nada isso, tá? Eu gosto, mas eu não sou mais criança. Eu consigo escolher aquilo que eu vou consumir, aquilo que vai entrar no meu corpo e vai influenciar até no meu hormônio. Porque assim, gente, tudo que a gente come, para ser metabolizado, para ser digerido, para ser absorvido, tem influência hormonal. É um negócio que assim, mexe nas nossas células, mexe no nosso corpo de uma forma extremamente profunda. Então, não é o fato de ser gostoso que é simplesmente o decisor de vou comer ou não, sabe? E também não quero dizer que você nunca mais vai comer esse tipo de alimento, mas você vai valorizar tanto que vai ser a exceção da exceção da exceção. E quando você for comer, você vai estar num nível tão alto de exigência que sorvete, você não vai mais querer comer esse sorvetinho zoado aí. Você quer um sorvete bom, você quer um sorvete de qualidade, sabe? Então, o nosso nível aqui, ó, vai ficando cada vez mais alto, a gente vai ficando cada vez mais crítica, tá? Por fim, então, quero falar pra vocês da salsicha, não, né? Salsicha e do nugget. Salsicha e nuggets, eles são alimentos ultraprocessados que eles dão pra gente a sensação de que é uma proteína, né? Assim como o frango, assim como o peixe, é a mistura do prato do brasileiro. Mas não é, porque a quantidade de proteína que de fato eu tenho ali é muito pequena. O que eu tenho principalmente é gordura, e gordura de péssima qualidade, misturada assim com carboidrato, né? Mais uma vez, entra lá naquele pilar principal de mistura de gordura com carboidrato. Então são alimentos que a gente precisa evitar ao máximo, de fato, retirar do nosso dia a dia. Certo, gente? Expliquei para vocês, então, como a gente tem que conduzir o nosso pensamento para saber se um alimento engorda ou não. Como que eu sei disso? Primeiro, se é um alimento que mistura gordura e carboidrato, se é um alimento que é riquíssimo em açúcar.
e aí ele vai acionar minha insulina e não vai ser bacana. Terceiro, se no decorrer do meu dia todo ele agregou muita caloria. No meu dia todo a quantidade calórica foi muito grande. E aí, se está em algum desses 3 pilares, a chance de eu engordar consumindo esses alimentos é muito, muito grande, tá? Acabei de ver o Power e a mente muda muito ao consumir algumas besteiras gostosas. Sim, a nossa alimentação não influencia simplesmente nas células do corpo, ela influencia aqui também. Ela influencia nos nossos neurônios, ela influencia na nossa cognição, ela influencia na nossa disposição, na nossa energia. Gente, é o nosso combustível. Sabe quando a gente tem um carro e a gente vai abastecer o carro de combustível? Então, de álcool, de gasolina, que aliás está super caro. Pensa que vocês estão abastecendo o veículo de vocês. Então a gente não quer abastecer com qualquer coisa. E a gente tem a sorte de não precisar pagar pelo mais caro para abastecer bem abastecido esse corpo, sabe? Porque quando eu tô falando de comida de verdade, eu tô falando de verdura, eu tô falando de legume, eu tô falando do que vende na feira. E esses não são os alimentos mais caros. Agora, esses que eu listei aqui para vocês são os itens que agregam ali na nossa conta. É o que mais... Pega aí a sua última compra no mercado. Eu coloquei a mão aqui e ele veio. Pega aí a sua última compra no mercado. Faz a continha do quanto você gastou com fruta, verdura, legume e carne, frango ou peixe. E quanto você gastou com todo o resto. Faz essa conta, eu tenho certeza que você vai clarear a sua mentalidade para esse pensamento de que fazer dieta é caro. Não, não é nada disso. Certo, meu povo? Gente, deu uma hora aqui de live, sempre fico morrendo de medo desse Instagram me derrubar. Então, por isso, tô finalizando aqui. Se por acaso eu não respondi a sua pergunta explicando todo esse conceito, é só você deixar lá nos comentários. Tô salvando essa live agora. Se ficou qualquer dúvida, manda lá pra mim que eu te respondo. Fechado? Grande beijo. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui. Hoje é segunda? Quarta-feira tô aqui de novo às 8 horas. Fechado? Até mais. Beijo.